Glória a Deus. Melhor do que você esperava? Vixe. Amém. Deixa eu colocar um pouco de água aqui enquanto vocês abrem. Ok. Abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Gostaria de agradecer o Iago, que veio falar comigo a primeira vez. Falou que ia apresentar o meu nome para o resto dos coordenadores. Obrigado por ter aceitado capítulo 12 de Romanos. Tem sido uma bênção preparar umas coisas para nós falarmos aqui sobre esse tema de comunhão, viver em comunhão. Estar em comunhão é estar em acordo. Os irmãos lembram quando o Espírito Santo desceu lá no livro de Atos que está registrado, quando estavam todos reunidos? O Espírito desceu e a Bíblia diz porque quando estavam todos no mesmo lugar e em comum acordo. Às vezes nós queremos que Deus faça uma obra no meio dos jovens, mas se não estiver todos de acordo, não vai acontecer. Quando nós nos unirmos, estivermos no mesmo pensamento, o Senhor vai fazer grandes coisas. Glória a Deus. Quando nós começarmos em alinhar a nossa vontade com a vontade dEle, porque a vontade dEle, nós vamos ler agora nos versículos, a Bíblia diz que é perfeita, é agradável, é muito melhor do que a nossa. Às vezes nós imaginamos coisas boas, o Senhor diz, não, vai por aqui, não, aqui eu acho que aqui está melhor. Ele diz, não, há caminhos que para vocês parecem ser bom, mas o fim, eu já estou vendo lá na frente, são caminhos de morte. Este caminho pode ser um pouquinho mais difícil, mas ele tem grandes bênçãos lá na frente para você. Aleluia. Romanos, Paulo escreve à igreja de Roma e ele começa a dar alguns conselhos para eles. E a partir do versículo 1, eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Não sei se você tem a Bíblia nessa linguagem. Nós estamos acostumados a ler na a linguagem mais comum de Almeida, onde fala, rogo-vos que não vos conformeis com este mundo, por amor da graça de Deus. Mas na linguagem de hoje, ela fala bem diretamente a nosso coração. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado o seu serviço e agradável a Ele, a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivam as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, a vontade de Deus é aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável a Deus. O jovem, a jovem, o homem, a mulher que deixa uma marca profunda e que exerce uma grande obra, não só na igreja, mas no mundo, é um jovem que é compromissado com a obra do Senhor. É um jovem que tem a vontade de Deus acima da sua vontade. Aquela pessoa que se dedica a entender os planos de Deus para a sua vida, ele é como uma bomba no reino de Satanás. Ele faz grandes obras para o Senhor, porque ele sabe que a Bíblia diz que o amor de Deus é resgatar o máximo de pessoas que estão a caminho do abismo. Tem muitas pessoas que acham que estão indo ao caminho certo, e o Senhor quer que nós, que agora recebemos uma visão através da palavra de Deus, daquele que é o caminho certo, vamos levar essa mensagem aos outros. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas egoístas, mas que vivemos em comunhão. E se Deus entregou o seu Filho por nós, o mínimo que nós devemos fazer é quando ver o nosso melhor amigo, talvez o nosso irmão, a nossa irmã, indo no caminho errado, o mínimo que nós devemos fazer é avisá-los, alertá-los do futuro que pode acontecer na vida deles. Claro que tem algumas pessoas que são mais simples. A gente chama para chegar mais para perto, tem pessoas que não gostam, são mais tímidos. Tem outros que já são mais alegres, já são mais dedicados. E tem outros que ainda são mais apaixonados, são focados. E aí aqueles que são mais tímidos, vocês acho que eu não vou ser igual ele.
Mas Deus usa todos, de todas as maneiras e como você ser, desde que você entregue a sua vida a Ele e deixe Ele revelar a vontade dEle para você. Eu gostaria de falar para vocês de um jovem americano, talvez você já tenha lido na internet a história da vida dele, chamava Jim Elliot. Ele era um jovem que tinha 22 anos. O pai dele era o pastor-presidente de uma igreja de 5.000 membros e estava velhinho, doente. Provavelmente ele seria o próximo pastor-presidente. Mas enquanto ele estava fazendo faculdade, ele conheceu um missionário que tinha ido daqui do Brasil lá para os Estados Unidos e falou que na floresta amazônica existiam muitos índios que nunca ouviram falar de Jesus, porque não existia uma Bíblia na língua deles. E ele estava estudando grego na faculdade e ele disse, eu quero me aperfeiçoar o máximo possível, porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Então, se eu estudar o grego, eu vou poder, quando eu chegar lá na floresta amazônica, traduzir a Bíblia na linguagem deles, porque eu quero que eles reconheçam o amor de Deus. Deus ama todos, independente de qualquer raça. E quando o pai dele descobriu que a vontade do coração dele não era ser o pastor-presidente da igreja, mas era ir lá para o meio do Amazonas, no país do Equador, lá na floresta, onde não tinha nenhum crente, deixar a igreja de 5.000 membros para ir num lugar, levar a mensagem para quem nunca tinha ouvido falar de Cristo. O pai dele se alegrou, ficou triste por um lado, mas se alegrou por outro, porque o jovem tinha entendido que o Senhor quer alcançar o máximo de pessoas. Ele abandonou a sua faculdade antes mesmo de terminar, pegou a sua noiva, falou a vontade do coração dele, e ela entendeu, e foi junto com ele. Chegaram lá no Equador, se casaram, tiveram uma filhinha, e enquanto ele preparava para evangelizar esta aldeia de índios, que nunca tinham tido contato com humanos, eles não sabiam como que eles, com humanos, quer dizer, com outras pessoas já culturadas, e como eles dizem, nunca tinham visto pessoas brancas, e eles tinham medo de que eles fossem canibais. Eles não sabiam se eles eram canibais ou como que eles iriam reagir. Então ele começou a passar de avião voando por cima da tribo deles e largava comida para eles ver que eles estavam querendo chegar ali para ajudar eles. Ele começou a traduzir certas partes da Bíblia e começava a deixar lá quando eles voavam de avião para que eles começassem a ler. E aí ele conseguiu contato com um dos índios que chegou perto do acampamento deles, começou a fazer amizade com eles e disse, eu acho que vocês podem ir à nossa tribo. Mas ele tinha mentido para eles. A intenção deles era outra. Enquanto o Jim Elliot, juntamente com mais 4 amigos, se arrumaram e se acamparam durante a noite, perto da aldeia de índio, para que no próximo dia eles fossem evangelizar eles, 10 homens armados com as armas que eles mesmos faziam na floresta amazônica, mataram Jim Elliot e os seus 4 amigos e deixaram eles à beira do rio. Ele que tinha dedicado a sua vida, deixado tudo nos Estados Unidos para vir aqui pela floresta amazônica, foi morto pelas mesmas pessoas que ele queria se entregar. Mas a sua jovem esposa, que tinha ficado com a sua filha, enquanto começou a vasculhar as agendas e os dicionários que ele estudava e todos os seus livros, ela descobriu um diário que ele escrevia. E ela começou a ver o que estava no coração dele. E ela achou lindas orações que eu gostaria de ler para os irmãos, para vocês verem como que é um coração de um jovem, de uma jovem que é dedicada para o Senhor, não está muito preocupada consigo mesmo, está preocupada com a vida do seu próximo, porque ele quer ver bem o seu amigo e o seu irmão. E ele orava assim, meu Deus, faça de mim um homem de crise, trazendo todas as pessoas que eu entrar em contato a reconhecerem que precisa tomar uma decisão para as suas vidas. Deixa que eu seja uma placa de sinalização na estrada da vida deles. Deixa que eu seja uma bifurcação. Que toda pessoa, ao ver a minha vida, ao ver a tua face brilhar em mim, eles venham escolher o melhor caminho. Eles venham escolher o caminho que leva à vida. E ele orava sempre assim, sábio é aquele que dá o que ele não pode manter, o que é a sua vida. Todos nós, se Jesus Cristo não voltar, vamos morrer. Um dia nós vamos morrer.
Isto é inevitável se ele não voltar. E ele falava assim, sábio é aquele que dá o que ele não pode manter para ganhar aquilo que nunca se acabará, a vida eterna com Aleluia. Deus. Glória a Deus. Você pode perder muitas coisas, mas se você perder a vida eterna com Deus, o que sobra é uma eternidade longe de Deus. E a Bíblia diz que a eternidade longe de Deus, Jesus Cristo chama de tormento, ranger de dentes. E nenhum de nós queremos isso. Agora, apesar de toda pessoa que é compromissada com o Senhor, ele ser incomparável, cada pessoa é única, ninguém é igual ao outro, mas existem algumas qualidades que todas as pessoas que são dedicadas ao Senhor compartilham. E eu gostaria de falar com vocês hoje de 3 qualidades que nós precisamos ter na nossa vida, se nós queremos viver a verdadeira comunhão que os apóstolos viveram no começo da igreja, do tema de vocês. Eles eram apenas 12, rápido se tornaram 120. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que em poucos anos eles ganharam quase que todas as pessoas que eles conheciam para Jesus. Nós falamos aqui, alguém foi falado que a igreja Tijucal, ou independente de qual seja a sua congregação, começou pequena. Pode ser poucas pessoas, mas se nós estivermos unidos em comunhão, nós podemos fazer grandes coisas para o Senhor. E isso tudo começa, em primeiro lugar, com uma vida de submissão ao propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia. Nós devemos todo dia perguntar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida nesse dia? O Senhor já me deu vida, eu acordei com saúde. Quantas pessoas foram dormir e não acordaram? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor neste dia? E Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, ele fala, meus irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus, eu peço, eu rogo a vocês, que vocês ofereçam as vossas vidas por inteiro ao Senhor, dedicando a Ele o seu serviço agradável, e esta é a verdadeira adoração que o Senhor espera de vocês, que vocês se entreguem a Ele. Paulo, ele fala que todo discípulo compromissado com o Senhor, ele tem uma imagem de sacrifício estampada no seu coração. Ele quer se oferecer, ele quer fazer algo para Deus. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para uma entrega, para uma oferta. A Bíblia diz que é por causa da misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida para aqueles que o aceitam. Nós merecíamos a morte, e o apóstolo Paulo então fala, por causa da grande misericórdia que ele teve conosco, de tomar o nosso lugar, nós devemos oferecer a Ele dedicado o nosso serviço por completo. Discípulos que são motivados a entender o compromisso do Senhor, eles fazem a diferença. Porque como diz o apóstolo Isaías, nós estávamos caminhando à beira de um abismo, a caminho de morte, mas nós vimos brilhar a luz de Jesus Cristo na nossa vida. Ele iluminou o nosso caminho e nós entendemos. E o mínimo que nós devemos fazer é brilharmos como luz lá fora. Brilhar como luz na igreja é fácil. É fácil ser crente na igreja, no meio de um monte de pessoa que quer servir ao Senhor. Mas lá fora, onde as pessoas precisam ouvir, não só ouvir você falar, as pessoas precisam ouvir você viver. Da maneira que você fala, da maneira que você age, nós precisamos viver. E Paulo, ele está falando aqui, eu rogo que vocês ofereçam as vossas vidas como um sacrifício vivo. Ele está fazendo uma referência a tudo que existia na antiga aliança. O povo naquela época, antes de Jesus Cristo vir, eles iam e ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. Eles traziam um cordeiro, era um cordeiro que não tinha mancha, um cordeiro purificado, um cordeiro inocente, para oferecer por si as vidas, pelas vidas deles. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado era a morte. Eles traziam um cordeiro puro. A Bíblia diz que o sumo sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro e colocava a mão sobre a pessoa e dizia, os seus pecados vão ser transferidos para esse cordeiro. Esse cordeiro é inocente. Ele vai morrer em seu lugar para que você não tenha que morrer. A inocência dele vai ser transferida para você. Mas a Bíblia diz que nós não precisamos mais oferecer cordeiros, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar.
Nós devemos agora entender que nós precisamos entender os planos de Deus para a nossa vida acima dos nossos planos. Nós não merecíamos a vida e Ele nos deu a vida eterna. Nós não merecíamos estar aqui hoje. Talvez você estivesse caído, podre de bêbado em alguma esquina. Dependendo se você estivesse andando bêbado, poderia já ter acidentado seu carro, como muitas pessoas fizeram a caminho de onde eu estava vindo, ali de Santo Antônio do Levegé. Acidente. Pessoas andando, querendo satisfazer o desejo da carne e não entendendo a vontade de Deus para a vida deles. O que me faz lembrar de Isaac. A Bíblia diz que Isaac foi com Abraão para o Monte Moriá. Ele disse: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui várias coisas para fazer o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E o pai dele disse: Isaac, o cordeiro Deus proverá. Nós vamos subir o monte para sacrificar ao Senhor. Isaac era um garoto, um adolescente. Abraão, quando ganhou Isaac, a Bíblia diz que ele tinha 99 anos. Provavelmente ele já estava nos seus 115, 120. Se Isaac quisesse fugir daquele altar, Abraão não conseguiria segurar ele ali. Mas ele se submeteu à vontade do seu pai. Ele sabia que o pai dele era amigo de Deus. Ele disse: eu não sei o que vai acontecer, mas os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Porque ele foi submisso. A Bíblia diz que da linhagem de Isaac nasceu um, que o nome dele foi Jacó. E de Jacó nasceu as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel veio nascer o descendente de Davi, Jesus Cristo. Imagine se Isaac tivesse querido desistir e descer daquele altar. Ele tinha perdido a oportunidade de ver Deus oferecer um cordeiro para ser sacrificado. Mas além de nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos de uma mente renovada e uma mente transformada por Deus. O apóstolo Paulo disse assim: não viva como vivam as pessoas do mundo, mas sejam transformados por meio de uma completa mudança das vossas mentes. Um discípulo compromissado com o Senhor, ele pensa fora da caixa da razão do que pensa o mundo. O mundo aí fora está completamente envolvido pelo que a mídia da televisão oferece, pelo que ele ouve nas músicas de rap de ostentação. Ele é influenciado por todas as coisas, mas ele não está preocupado com o compromisso, com a sua mente ser renovada, com aquilo que o Senhor tem para oferecer. Mas a Bíblia diz que o discípulo dele não se conforma. Ele não deixa que essas coisas mudem o pensamento dele, mas ele sabe que ele precisa entender que ele tem que ser influenciado pela palavra do Senhor. A palavra que Paulo fala aqui, quando ele fala não vos conformeis com esse mundo, a palavra conformar aqui quer dizer, em grego, a palavra sistemático, que quer dizer sistema. Se refere a nós não nos conformarmos com a aparência, com o estilo do mundo. Não deixar que o mundo nos amolde. Não deixar que o mundo nos pressione. Porque é muito fácil nós querer seguir a correnteza. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer. É um pouco mais difícil você se levantar e dizer: não, eu vou ser diferente por amor ao meu Deus. Não é fácil. E nós sabemos que hoje em dia o Senhor está procurando pessoas que queiram fazer a diferença, não pessoas que vivam camuflado. Aonde ele está, ele é igual aquele animalzinho que muda de cor. Não sabe o nome daquele animalzinho? Ele é um camaleão. Na igreja ele parece crente. Lá fora, ninguém sabe o que ele é. Ele se camufla onde ele está. E se você não sabia, nós temos que entender que os produtores de propaganda, os diretores de marketing, eles sabem que nós temos essa fraqueza de querer seguir qualquer tipo de moda que aparece. Então eles fazem as suas propagandas e as suas campanhas com a ideia de que você nunca vai estar bem até que você use o sapato da marca, até que você use a roupa que a modelo está usando na novela, até que você beba a cerveja que é apresentada no comercial, até que você queira trabalhar que nem um condenado para comprar um Camaro amarelo, até que você ande e trabalhe que nem um condenado para comprar o iPhone 3, 4, 5, 6, não sei qual que já saiu, não, eu quero um Galaxy.
Essas coisas são boas, mas não deve ser somente isso que venha tomar o nosso coração, a nossa vontade de querermos estar com o nosso cabelinho estilo Justin Bieber, Neymar Jr. Não é a aparência que importa. O que importa é o que está no nosso coração. Temos a nossa mente transformada. E o grande problema é que não somente o mundo secular está sendo tomado por estas ideias, mas a igreja de Cristo está deixando ser influenciada. Está seguindo o molde do mundo. Além disso, um discípulo compromissado, ele deve testificar de uma transformação de vida gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Se nós somos salvos em Cristo e temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós devemos ser diferentes. Por quê? O que reina em nosso coração agora é o Espírito Santo de Deus. Aí o salmista Davi fala: o Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Não é nada que o mundo ofereça que vai satisfazer a minha vida. Por quê? O Senhor é o meu pastor. As pessoas aí, eu não sei o que está controlando o coração deles. Tem pessoa que é controlada pelo ódio dos seus pais. Tem pessoa que é controlada pela ambição. Mas Davi fala: eu não. O Senhor é o meu pastor. E quando o Senhor é o meu pastor, Davi fala: Ele vai me guiar pelos caminhos da justiça. Não vai faltar água fresca. Não vai faltar. O Senhor não vai deixar faltar. Quando nós nos dedicamos a Ele, Ele toma conta das nossas vidas. Nós não imaginamos como o Senhor gosta quando nós dizemos: Senhor, qual a Tua vontade para a minha vida? O Senhor diz: o que eu tenho para você é aquilo que o olho ainda não viu. Ainda não foi inventado. Não é um telefone, não é um computador, não é um carro, não é uma casa. O que eu tenho para você, o ouvido ainda não ouviu. O que eu tenho para você, nem mesmo desceu ao coração do homem. Porque eu tenho para você é melhor de tudo que você possa imaginar. O que eu tenho para você é uma alegria que todas essas coisas não satisfazem. É uma alegria que jorra do teu interior. Você vai dormir sem ter dinheiro no bolso, mas você dorme contente. Você dorme alegre, sabendo que se você partir para a eternidade, você está para sempre com Deus. De nada adianta ter uma conta recheada e você colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir. De nada adianta você ter o melhor carro e não ter a certeza da sua salvação. Mas Paulo diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas deixar que Deus nos transforme. E essa transformação, ela ocorre pelo Espírito Santo. A palavra que Paulo fala aqui, primeiro ele fala para nós cuidarmos de não nos conformarmos, não tomarmos a forma do mundo. Mas quando ele fala de mudança de vida, ele não fala de nos moldarmos, ele fala de transformação. A palavra que Paulo usa aqui é metamorfose. Você não sabe o que é metamorfose? Metamorfose é uma mudança de um estado de vida para um outro muito melhor. É uma mudança completa do interior. Você não vai ser mais a mesma pessoa egoísta que só pensa em si, para agora ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus nos guia, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, quando Nicodemos veio falar com Jesus Cristo no meio da noite. Jesus Cristo disse assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Se você não nascer de novo, Nicodemo diz, você não pode nem ver o reino dos céus. Você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo, a Bíblia diz que é estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Os desejos antigos nós deixamos para trás. Agora, a Bíblia diz que nós temos uma nova mente, controlada pelo Espírito. Se estais em Cristo, o apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas lá de cima, aonde Cristo habita e aonde nós vamos passar a nossa eternidade. A vida é muito boa aqui na terra, mas o que Deus tem para nós, nada aqui pode se comparar. Paulo disse, eu sou preso, eu sou açoitado, mas eu sofro isso com alegria, sabendo que o que Deus tem para mim não se compara. Eu posso sofrer aqui, posso ser caluniado, santa e agradável. Um discípulo compromissado, ele nutre no seu coração um desejo
uma vontade de que o nome de Deus seja glorificado em tudo que ele faz na vida dele. Tudo que ele faz na vida dele, ele pergunta ao Senhor se é da vontade dele. Senhor, é isto que o Senhor quer para a minha vida? O seu nome vai ser glorificado? Ou será que eu vou envergonhar o teu nome aí na praça e as pessoas vão dizer, se ser crente é andar como aquele menino, como aquela menina, eu não quero ser um cristão. Como nós estamos vivendo? Estamos tendo a nossa vontade devotada para a glória de Deus? As pessoas que entendem a vontade de Deus, eles não se preocupam com o que as pessoas vão pensar deles. Não. Eles querem agradar a Deus acima de todas as coisas. Conta-se a história de um violinista que tinha os seus 20 e poucos anos e tinha aprendido a tocar violino desde pequenininho. Ele tocava violino muito bem. Um dia ele foi dar um show na sua cidade, quando ele tinha se formado, e encheu então o pavilhão da escola. Todos foram lá para ver ele tocar o seu violino. E ele deu um show por 1h30 tocando violino. Quando ele terminou de tocar o seu violino, todas as 2.000 pessoas que estavam naquele local para assistir ele tocar, ficaram de pé e começaram a bater palma. E começaram a bater palma e não paravam de bater palma, porque ele tinha feito um grande show. Mas ele começou a descer do palco com a sua cabeça para baixo, abatido. Aí o garoto que estava ajudando ele a descer do palco, ele disse, eu não entendo. Você acabou de dar um show, você tocou demais. Tem 2.000 pessoas de pé te aplaudindo até agora, e você está triste. Ele disse, não. Eles estão aplaudindo, é verdade. Mas se você olhar lá no meio da plateia, está vendo que tem um senhor de cabelo branco? Ele disse, eu estou vendo. Você está vendo aquele senhor? Ele ainda está sentado. Aí o jovem disse, mas tem 2.000 pessoas de pé. Você está se portando com aquele velhinho? Ele disse, sabe aquele velhinho? Ele é o meu pai. Foi ele que me ensinou a tocar desde pequenininho. E se ele não ficar de pé, eu não estou preocupado com o que os 2.000 vão fazer. Você está mais preocupado em satisfazer as pessoas ou satisfazer a vontade de Deus? De nada interessa, Jesus Cristo disse, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A vontade de Deus tem que estar acima de tudo na nossa vida. Fazer para Ele. Não que o meu nome esteja no cartaz, a minha foto vai estar lá, e todo mundo vai na igreja, no culto de jovens do mês que vem, porque eu vou cantar, porque eu vou pregar. Não. Eu vou cantar para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E se Deus quiser usar a minha vida para trocar na vida daquele jovem que nunca foi na igreja, e ele ir lá e ele sentir a presença de Deus, glórias a Deus. A glória é para o Senhor. O Senhor está procurando pessoas que estão compromissadas em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que nos faz, homens e mulheres, jovens e jovenzitas, que com ousadia em obedecer à vontade de Deus, faz com que o inferno tenha medo de nós. Tem muita pessoa que tem medo de Satanás, mas a Bíblia diz que aquele que se coloca na presença de Deus, o inimigo se retira. Ele não resiste um jovem, uma jovem que tem a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Está na hora de nós pararmos de temer tanta coisa. Temos medo de tanta coisa. Medo de galinha preta quando você passa na esquina porque é uma macumba. Medo de tanta coisa que foi feita na sua vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não tem medo de nada. Sabe por quê? Se o Senhor é o teu pastor, você vai estar como Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, não tenho que temer nada, porque Ele me guarda, Ele me consola. O apóstolo Paulo diz aos irmãos de Roma, por vocês terem as suas vidas transformadas, renovação da vossa mente, você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Você quer experimentar a vontade de Deus? Talvez você tenha orado, você tenha pedido, e você diz, eu não tenho experimentado. Está na hora de você alinhar a sua vontade com a vontade dEle. Porque quando você faz a vontade dEle é satisfazer a tua vontade. Mas quando você faz só a tua vontade, a Bíblia diz que a nossa vontade, ela é carnal. E os nossos caminhos, às vezes eles vão nos levar por caminhos de morte. E o nosso fim vai ser triste. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ananias, Misael e Safira? Quero dizer, Azarias.
A Bíblia diz que eles foram fiéis à vontade de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés deu as leis para o povo de Israel, disse assim: não adorarás imagem de escultura e perante nenhum outro Deus vocês se dobrarão. Todas as pessoas estavam se dobrando. Eles podiam dizer: todo mundo está se ajoelhando. Qual problema tem nós nos ajoelharmos? Acho que não vai ter problema nenhum. Mas não. Porque eles não se conformaram com o que as pessoas daqueles dias falavam para eles. Eles não falaram: todo mundo está fazendo. Por não se conformar, diz a Bíblia, que eles tiveram a oportunidade de viver o sobrenatural na vida deles. Quando nós estamos passando pelas mais difíceis dificuldades, vai ser os momentos que nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Sadraque e Mesaque nunca pensavam que naquele momento o próprio Deus desceria para estar com eles no meio daquela fornalha. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas o Senhor disse: quando você começar a alinhar com a minha vontade, você vai passar por experiências que muitos outros jovens e jovens não passaram ainda. A experiência de sentir uma alegria que não encontra na bebida, não encontra no sexo, não encontra nas drogas, porque todas essas alegrias são passageiras. Todas essas alegrias se passam. A tua namorada, ela pode te entristecer. Até mesmo o seu esposo, a sua esposa pode te entristecer. O seu patrão pode te magoar. Mas o Senhor, Ele quer te alegrar. Ele quer ver o melhor para as nossas vidas. O Senhor está procurando por pessoas compromissadas com Ele. Porque aqueles que têm compromisso com o Senhor tem compromisso com Ele. Nós estamos vivendo hoje em dia na era do relativismo. Tudo é relativo. A pós-modernidade, o avanço da tecnologia está mudando o nosso comportamento. O mundo muda quase que de um dia para o outro. Parece que se você mudar de uma cidade para outra, parece que está tudo diferente. Quando você volta para o seu bairro, já não é mais o mesmo. E nós queremos mudar a todo tempo. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus disse: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu vou ser o mesmo eternamente. O Senhor não muda. Nós precisamos manter-se fiel à palavra do Senhor. O Senhor está clamando: aonde estão os Daniéis da geração de 2015? Aonde estão os Sadraques e Mesaques desta geração? Aonde estão as Estéres? Aonde estão as Ruth, as Raabe? Parece que não se vejam mais esse tipo de pessoa. O Senhor está dizendo: eu estou procurando. Porque quando eu achar essas pessoas que não querem se misturar, que estão prontos para entregar sua vontade, a sujeição de Deus, o Senhor vai revelar os seus planos para a nossa vida. E a Bíblia diz que os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os planos de Deus, os sonhos de Deus são muito mais altos que o nosso. Eu sei que mudança é boa, mas nós só vamos ter resultado quando nós permanecermos na videira verdadeira. A videira verdadeira é Cristo. Vai ter momento difícil? Vai ter. Porque a Bíblia diz que para dar mais fruto, às vezes você tem que podar a árvorezinha. Mas aquela poda é só para que ela venha dar mais fruto. Às vezes o Senhor nos prova para que nós venhamos florescer mais. Está na hora de nós vivermos como árvores plantadas junto aos ribeiros das águas do Senhor. Porque uma das maneiras mais fáceis de você matar uma árvore que está verde, igual essa daqui, muito bonita, é você começar a mudar ela de local toda semana. Você diz: não gostei dela aqui, eu vou botar do lado de lá semana que vem. Na outra semana, assim, não, vou botar lá na entrada da chácara. Dali uma semana, assim, não, vou botar lá atrás de casa. Quando você menos espera, ela começa a murchar. Por quê? Ela não está criando raízes. O Senhor está dizendo: está na hora de você ficar no local que você está e começar a criar raiz. Parar de murmurar e começar a dar ideia. Está difícil lá na igreja? Chega de murmurar do líder. Comece a dar uma ideia para melhorar. Diz: Senhor, o que o Senhor quer que nós fizemos para que a nossa igreja seja melhor? O Senhor está procurando jovens e jovens dedicados, que se rendam à vontade do Senhor. O problema não é o mundo, é o modelo do mundo.
O problema não é as nossas necessidades. O problema é como nós queremos satisfazer as nossas necessidades. O Senhor quer que nós estejamos todas as nossas necessidades satisfeitas, mas Ele tem um padrão de vida para nós vivermos. E quando nós andamos segundo o padrão dEle, o resultado é muito melhor. É difícil? É. Não é fácil? Não é. Mas vale a pena seguir ao Senhor. Olha só o que o profeta Jeremias fala no capítulo 29, versículo 11. Se você não tem esse versículo marcado na sua Bíblia, é um desses versículos que você deveria ter marcado na sua Bíblia. A forma de vida, eu vou repetir, a forma de vida que o Senhor quer para nós é uma forma de vida que nos leva à alegria. Jeremias capítulo 29 e o versículo 11. Jeremias está depois de Isaías. Jeremias 29, versículo 11. O Senhor, usando a boca do profeta Jeremias, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Aquilo que você deseja é o que o Senhor quer para você. Mas Ele diz, você precisa se alinhar com a minha vontade. Quando você está alinhado com a minha vontade, quando você se rende à minha vontade, tudo que eu mais quero é fazer você feliz. Tudo que eu mais quero é te satisfazer. Mas você tem que estar de acordo. O discípulo compromissado tem a sua vontade entregue à vontade do Senhor, porque ele sabe que é somente Deus que tem o melhor para as suas vidas. A Bíblia diz que Deus tem o melhor para aqueles que andam segundo a sua vontade. Não adianta só ir lá na igreja uma vez ou ter um contato com a igreja. Não é na igreja que você vive a sua vida. Na igreja você passa algumas horas. É na sua vida diária. O Senhor quer que você comece a andar com Ele. O Senhor quer que nós passemos a ter experiências com Deus. Vivermos uma vida que Ele quer para nós na faculdade, na escola, no nosso trabalho. A Bíblia diz que o que o Senhor quer com nós é se relacionarmos. Antes de o Senhor Jesus Cristo subir ao céu, João capítulo 14, capítulo 15, por ali, a Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: eu já não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês agora de amigo. Porque um amigo fala para o outro o que ele quer de melhor. E sabe o que eu mais quero para vocês? Jesus disse: é que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. O Senhor quer o melhor para a nossa vida. Mas Ele disse que um discípulo compromissado não ama o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. Tudo isso é do mundo. O mundo passa e todas as coisas que há no mundo também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia diz, este permanece para sempre. Porque ele vai estar com Cristo, reinando para sempre. Talvez você esteja como aquelas pessoas que rodeavam o muro de Jericó. Você diz: está difícil ir à igreja, parece que eu não vejo resultado nenhum. Eles rodeavam aquela cidade o primeiro dia e eles não viam nada acontecer. Mas nem um tijolinho caiu. E eles voltaram para casa. No segundo dia, Josué disse: vamos rodear mais uma vez. Eles rodearam a segunda, rodearam a terceira, mas nem um pouquinho. Deus podia mostrar um pouquinho, começar a cair uns tijolinhos. E às vezes parece que nada está acontecendo na vida, no que nós estamos fazendo do Senhor. Mas quando nós obedecemos, o Senhor disse para eles: não parem. Eles podiam parar no sexto dia. Eles falaram: se eles tivessem parado no sexto dia, eles tinham perdido a oportunidade da vitória. Mas quando eles obedeceram à vontade de Deus, no sétimo dia não caiu só um tijolinho. A Bíblia diz que toda a muralha de Jericó veio ao chão. Quando nós andamos com o Senhor, não somente um dia, 2 dias, 3 dias, mas não paramos, continuamos em caminhar com o Senhor começa a derramar da sua glória na nossa vida. O Senhor começa a abrir porta de trabalho onde você achava
como é que eu estou nesse trabalho? Tem tantos amigos meus que gostariam de ter esse trabalho e eu consegui. Não é por você, é por ele. A Bíblia diz que aquele que anda com ele, ele quer dar o melhor. Daqui a pouco você tem o carro do ano. Não porque você é melhor que o seu amigo, mas porque as bênçãos do Senhor, elas enchem o nosso coração e elas não trazem peso. Quando você menos espera, você tem tudo o que você desejava, porque você anda segundo o conselho do Senhor. No momento certo, pode ter certeza que as muralhas vão começar a cair. Eu gostaria que todos os músicos viessem para cá. Nós vamos cantar o primeiro louvor que nós cantamos hoje. Nós vamos repetir e vamos dizer: Senhor, eu vou me render à tua vontade. A tua vontade na minha vida é o que eu mais quero, porque o que eu mais quero é ser feliz. E a Bíblia diz que feliz é o jovem, feliz é a jovem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não para ouvir o que eles estão falando, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer dele na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eles serão como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas estão sempre verdes. Vocês querem viver uma vida de abundância? Comece a caminhar com o Senhor. Comece a alinhar a sua vontade com a vontade dele. E aí então ele começa a satisfazer todos os desejos do seu coração. Pode começar a tocar. E nós vamos cantar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Já foi bonito como vocês cantaram no começo. Mas eu quero que agora você cante não só da sua boca e nem muito menos do seu coração. Eu quero que você cante com a sua alma. Lá do fundo você diga: Senhor, eu vou me render a Ti, a Tua vontade na minha vida. O que tenho te entrego, ó Deus. Você conhece, eu sei que você pode fazer melhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Ele tem para nós. que Tu tens pra mim. Esquece a festa agora, daqui a pouco nós vamos para a festa. Comece a alinhar a tua vontade com a vontade dele. Rendido estou. Porque quando você alinha a sua vontade com a vontade dele,